E muito boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje, eu até já estava comentando há pouco aqui em off, hoje nós temos o nosso tema livre de perguntas e respostas, mas como sendo hoje véspera de Natal, eu, na minha preleção, naquilo que eu sempre trago uns comentários sobre um tema, hoje achei por bem de falar um pouco de um modo de praticarmos a nossa vivência do SEM dentro do mundo que celebra o Natal, o nascimento do nosso Salvador, como é entendido pelo cristianismo. Então, como que nós podemos agir ou pensar em relação a isso? E antes de começar, então, a tecer um comentário sobre isso, convido vocês, como nós sempre fizemos, para nós juntos nos voltarmos o nosso pensamento, recolhermos ele a nós mesmos, para que possamos entregar o melhor da nossa atenção, da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele nos guie, nos conduza e nos traga aquilo que ele sabe que estamos prontos para aprender sem medo, para a liberação da nossa mente, para voltarmos a estar cientes do nosso ser, da nossa realidade em Deus, do Cristo. Então, o Espírito Santo, que tem essa função de ser o nosso professor, ele nos conduz na medida que nós permitimos a nós mesmos pensarmos segundo a sua linha de pensamento. E pensando nisso, então, segundo a linha do pensamento do Espírito Santo, que me ocorreu eventualmente, então, de trazer hoje um comentário, então, de como olharmos para as celebrações de Natal, para essas festividades, que nós já sabemos, através do que já temos aprendido no SEM, que Jesus, de certo modo, ele é nosso Salvador, sim, porque ele despertou primeiro e nos ensina a como nós também despertarmos, mas não um Jesus histórico, não ser separado de nós. O Jesus Cristo, a mente de Cristo que está em nós, que estava no Jesus, e que ele se identificou totalmente, e que ele convida nós a nós também voltarmos a nos lembrar do Cristo. E nesse sentido, então, não faz sentido celebrar o nascimento do Jesus enquanto homem, enquanto pessoa, mas, por outro lado, então, o Natal visto aos olhos do SEM não tem a mesma conotação, ou não tem essa adoração por um ser separado, ou por um ser superior, por um Jesus, Filho de Deus, e nós, apenas criações de Deus, nós, os pecadores, e Jesus, o Santo. Então, não faz sentido isso para a mente que é igual em todas. Então, o Natal não vem a ser, aos estudantes, ele deixa de ter essa atração de ser uma razão para celebrarmos um ser separado, alguém fora da nossa mente, que veio aqui, que nasceu, que esteve entre nós e que morreu por nós. Então, essa conotação cristã, ela pode ser, ela não, por outro lado, ela não precisa ser atacada, mas ela pode ganhar, assim como o Espírito Santo faz com todas as coisas, um novo propósito.
Então, essa celebração do nascimento, o próprio curso nos fala nisso, vem a ser o nascimento da nossa nova consciência do antigo ser que nós somos e nunca deixamos de ser, do Cristo. Então, na verdade, o Natal, o nascimento de Jesus, transcende essa ideia de nascimento de Jesus e pode ser comemorado na nossa mente, sabendo que é uma comemoração do nascimento da consciência do Cristo em todos nós, ou seja, a segunda vinda do Cristo. Nós voltando a estar cientes do ser Cristo, porque nós perdemos essa consciência, nós não perdemos o Cristo quando pensamos em separação de Deus, nessa crença, e quando passamos a acreditar na crença de separação. Com isso, nós não perdemos o ser Cristo que nós somos, mas nós perdemos a consciência do ser Cristo que nós somos. Esquecemos de quem nós somos. Por isso, há 2 aulas anteriores, eu frisei tanto quem é o ser que deseja ser salvo e para quem que vai o curso, é o observador. Então, agora nós também podemos dizer para quem vai a celebração. Então, se ela vai ao Cristo, ao nascimento do Cristo, isso pode ser facilmente conduzido no nosso pensamento, no nosso sentir, como aceitar isso ao nosso ser, a todos. Aceitar a celebração ao nascimento de Jesus como uma celebração de todo o renascimento da consciência de Cristo em todos. E aí nós podemos ser normais nesse dia, ou no comportamento. Não é necessário nós atacarmos aqueles que celebram o Natal como sendo o nascimento de um ser separado, porque isso ainda é separação, mas o próprio Jesus, ele nos fala para nós não atacarmos o que o irmão pensa, porque se nós atacarmos, nós estaremos dizendo que o irmão de fato é isso que ele pensa. E a nós nos é pedido para sempre darmos a outra face. E dar a outra face é o seguinte: o irmão, quando ele acredita que o Natal é uma celebração a apenas uma pessoa, um homem, a Jesus, e somente ele é o Salvador, somente ele é o Cristo, nós sabemos que isso é separar a filiação. Então, tem um Cristo separado de nós, então a separação do Cristo de fato aconteceu. Mas, ao invés de reforçar isso no irmão, então, atacando a ideia dele, Jesus nos pede para nós, no nosso pensamento, então, dar a outra face, que é ver o irmão incluído no Cristo. Então, se o Natal é o nascimento do Cristo, o Natal é o nascimento de todos que um dia pensaram que eram seres separados, que acreditaram que eram esse ser físico e psicológico, e que era uma mente que servia ao físico, e eles passam a saber novamente que eles são mente, como criação de Deus, mas mente que foi criada para ativar o espírito, para servir ao espírito, porque a nossa realidade é espírito, porque a nossa realidade é a imagem e semelhança de Deus. E o próprio Espírito Santo, ele nos fala que ele não deseja e nem precisa tirar o pouco que nós acreditamos que temos aqui. Então, a consciência individual, ela no sentido do que é nosso por direito como herança de Deus, nós somos muito miseráveis no sentido de miséria, de pouco que nós temos para a nossa consciência, porque Deus nos deu a sua própria consciência de tudo,
e de todos. Tudo é de todos. Quando estamos cientes apenas de um diminuto aspecto da filiação e acreditamos que essa diminuta consciência é o nosso ser, nós estamos altamente limitados. Então, é muito pouco, é pouquíssimo isso diante do que nós somos. Mas o Espírito Santo não deseja tirar esse pouco de nós, bem pelo contrário, ele quer restaurar a consciência da totalidade da nossa mente. O Espírito Santo, ele não ataca a nossa ideia de que nós somos pequenos, então, e individuais, mas ele, por outro lado, almeja, e é função dele, restaurar em nós a consciência do Cristo que nós somos. Então, ele quer que primeiro saibamos o quanto estamos equivocados quando pensamos que somos somente essa limitação de consciência, mas ele quer que saibamos que isso foi uma crença nossa e que precisa ser desfeita, que Deus não impôs isso a nós. Nós é que pensamos separação e foi nossa escolha acreditar nessa crença. E é isso que trouxe a pequenez para a nossa mente. Então, o Espírito Santo não precisa tirar de nós essa pequenez, não precisa exigir de nós que não tenhamos celebrações, que não vamos, então, celebrar um Natal, mas, pelo contrário, ele quer que o façamos no espírito da inclusão total, que é o renascimento de toda a mente que volta a saber-se ser o Cristo. Então, e isso é no pensamento, não tem nada a ver no comportamento. O comportamento, as pessoas podem celebrar da forma como sempre fizeram, nós estamos tanto livres para fazer isso também, ou se nós nos sentirmos que não cabe mais, então, de não o fazer, mas na mente jamais atacar o irmão pelo comportamento do que ele está fazendo, porque se nós o atacarmos mentalmente, dizendo quanto ele está errado por fazer assim, nós estamos reforçando que nós acreditamos que o irmão é isso, e estamos negando que o irmão é o Cristo. Estamos negando a outra face, porque o irmão está mostrando uma face equivocada dele, está mostrando a face que o ego disse que ele é. E a nós cabe mostrar a outra face, e isso é a nível de pensamento. E nós, com essa presença, com essa determinação de servirmos como canal ao Espírito Santo, para que ele se utilize da nossa mente para chegar ao nós, que somos todos os irmãos, o Espírito Santo sabe conduzir, o sabe inspirar o nosso pensamento de modo a sermos assertivos dentro das celebrações ou dentro das festividades. Um outro ponto também que me ocorreu assim, que isso vi no livro do Gary, em algum, não me lembro em qual sessão, mas uma das coisas que os mestres também falam a ele é o quanto Jesus, no comportamento, Jesus era uma pessoa extremamente alegre, ele era festivo, e ele era intransigente no modo de pensar, ele jamais, com a mente já curada, jamais se enganou de acreditar naquilo que o irmão pensava que ele era, porque ele era intransigente quanto a ver a face do Cristo no irmão. Então, nesse sentido, Jesus nos dá o exemplo de como nós também podemos, e se de fato queremos permitir que a nossa mente seja curada, também sigamos esse exemplo de sabermos
que o comportamento, ele segue automaticamente o que está na nossa mente. Se na nossa mente nós vemos o Cristo, e em razão disso nós quisermos celebrar da alegria com o irmão, nós o faremos. Se aquela comemoração, se sentirmos que não cabe, ou que se quisermos fazer de outra forma, ou nos retirar ou não celebrar, jamais o faremos por atacar a posição do irmão. O faremos, então, apenas porque naquele momento a nossa vontade, de repente, seja introspectar, ou de repente, naquele momento, não estejamos com vontade de celebrar, mas sim de recolher-se em pensamento. Ou seja, não há uma regra a seguir no comportamento, e sim no pensamento. O pensamento determina com que mente vamos seguir no comportamento. E a regra geral do comportamento é ser normal. Fazer o que de todo modo estava projetado, porque isso aqui é um sonho. Tudo é projeção, já aconteceu. Então não há razão para lutarmos contra a projeção, tentando nos obrigar a fazer um comportamento achando que isso está espiritualizado. E isso vale tanto para o recolhimento quanto para a celebração. Então, se vale tanto para um quanto para o outro, a única coisa que realmente importa é com que mente estamos nessa celebração, com que mente nós vamos estar na presença dos nossos familiares ou colegas de trabalho, ou recolhidos sozinhos, ou viajando entre estranhos, não importa o que seja, mas com que mentalidade? Na mentalidade certa do Espírito Santo, que vê além do sonho e sabe da realidade do Cristo, e aí nós somos um canal para a presença do Cristo, seja onde quer que estejamos, seja onde quer que nós estejamos, nós podemos ser a presença que permite que o Espírito Santo se manifeste ali onde de outra maneira ele estava bloqueado, porque não havia um canal aberto para ele. E isso independe, então, do roteiro ou de onde quer que nós estávamos. Então, só para concluir aqui a minha ideia, então nós podemos, de fato, celebrar a mais pura alegria, mas para ser a presença do Espírito Santo. E essa celebração, ela tanto pode ser física, comportamental, como pode ser também de reclusão, pode ser de retirada, mas de uma consciência da alegre presença do nascimento do Espírito Santo, do renascimento da consciência do Cristo nas mentes que haviam se esquecido de quem eram. Então, este é o propósito do Natal. Então, festejar o nascimento do Cristo, e aos olhos do curso, o nascimento do Cristo é a volta da consciência daquilo que nós nunca deixamos de ser, mas esquecemos quando escolhemos pela crença de separação de Deus. E se nós nos sentirmos desconfortáveis, por acaso, né, diante de um comportamento mundano do nosso irmão, ou diante do comportamento do irmão que não sabe dessa forma de festejar o que transcende algo individual, se nós nos sentirmos desconfortáveis com isso no irmão, então é porque na nossa mente nós precisamos ainda aceitar a cura da ideia de separação do irmão. Nós estaremos reforçando a separação do irmão, que o irmão acredita que ele já é separado, e nós estaríamos reforçando isso a cada vez que nós nos sentimos desconfortáveis. Então, reconhecendo o desconforto,
levando o nosso pensamento, que almeja ver o irmão separado de nós, ao Espírito Santo, para que ele cure esse pensamento da crença de separação, e aceitando de novo a expiação, aceitando de novo a nossa unicidade com o irmão, nós voltamos a nossa mente a colocá-la em condições de não mais julgar o irmão pelo comportamento, e sim de simplesmente ver além do ego, ver o Cristo no irmão, e isso é motivo de grande alegria. Isso é motivo de celebração. E assim, com a mente liberada, tanto faz no comportamento, como eu falei antes, nós quisermos estar presentes fisicamente nos festejos, ou se tiver algum tipo de festejo que não nos cabe mais, que já não nos sentimos bem, mas não por atacar o irmão, simplesmente porque já não vemos mais nenhuma alegria nisso, e nem sequer no irmão, então, tanto faz no comportamento, se vamos nos sentir de deixar alguns hábitos de festividades para trás, ou se vamos participar, como sempre havíamos feito, mas se nós o fizermos, que o façamos sempre com a mentalidade aberta ao Espírito Santo, para que sejamos um canal para que a mais pura alegria da presença do Cristo no irmão seja estendido a todos, para que o Espírito Santo possa, então, para que ele possa receber as festividades e, diante da sua luz, aquilo que for reflexo da alegria, da presença do amor de Deus, elevar isso à condição de criação e oferecer a toda a filiação e oferecer a Deus, e aquilo que se opõe à alegria genuína da unicidade, que isso possa desaparecer da mente de quem está vivenciando, porque isso não é a realidade. Então, da minha parte, assim, aqui, sobre o ponto de Natal, resumidamente, o que eu quis trazer aqui e salientar é o ponto primeiro. O que conta é a mentalidade na qual nós estamos, e o comportamento, ele é na nossa sala de aula, de onde nós estamos voltando a curar a mente, voltando a saber do Cristo que nós somos. E dentro dessa posição, nós não precisamos nem nos sacrificar, fazendo algo que não queremos, e muito menos atacar o irmão pelo que achamos, pelo que percebemos que é egóico, mas podemos sempre elevar a nossa mente ao Espírito Santo para que ele faça de nós o canal de cura que traga a verdade, que restaure a verdadeira condição do Cristo no irmão, que ele esqueceu, que nós esquecemos, e que quando nós permitimos a nossa mente ser curado, todos são curados juntos. Esse é o renascimento, esse é o verdadeiro sentido do Natal, da celebração, da vinda do Cristo à nossa consciência, da segunda vinda. A primeira vinda foi quando Deus nos criou. Então, nós estamos totalmente livres e, junto com o Espírito Santo, nos permitindo curar toda forma de culpa que poderíamos, como observadores, sentir por fazer coisas mundanas, por fazer coisas do ego, mas transcendendo a culpa, permitir que tudo seja sala de aula para a cura
e para a volta da alegria, que é o estado natural do Filho de Deus, que nós não perdemos a capacidade disso, mas esquecemos disso e precisamos ser restaurados para isso. E nesse sentido, que mentalmente pensando nisso, nós podemos oferecer um Feliz Natal a todos, na consciência de que é uma celebração a todos nós, a volta da consciência do Cristo em nossa mente, o renascimento do Cristo, o nosso nascimento novamente como o ser que Deus nos criou, o fim do sonho da separação. De minha parte, eu tinha isso sobre o Natal, e nós estamos abertos, então, aqui agora para nossa interação. Alguém gostaria de iniciar? É só abrir o microfone, ou trazer, ou se ficou alguma dúvida, pessoal, o que eu trouxe aqui é para reforçar que, aos olhos do mundo, a celebração é uma coisa comportamental, mas que nós podemos fazer disso uma atitude mental, e a mente, ela é feliz na presença de seus iguais, e a nós é dado reconhecer o nosso irmão como nosso igual quando nós olhamos com o Espírito Santo. Então, a verdadeira celebração do Natal é nós voltando a mente ao Espírito Santo. E aqui, perguntas e respostas, estou aguardando pela interação, por alguém tomar a frente, quiser compartilhar alguma experiência. Aqui a Nádia, por favor, só abrir o microfone. Só queria compartilhar a minha alegria desse renascer, dessa descoberta desse curso em milagres. É uma alegria diária para mim ter tido contato com esse conhecimento. Agradeço a você e a todos aqui que, mesmo equivocados, nos alerta em tantos pontos, em tantas tentações, quando a gente cai em tentação, né? Mas, para mim, é uma alegria imensa ter tido esse conhecimento, eu sou muito grata a isso. É isso, desejo... Bom, Obrigada, eu tenho vontade de festejar todos os dias. É o que eu ia acabar de dizer agora, me veio de dizer que, na verdade, Natal é todo dia. Cada vez que nós voltamos o nosso pensamento ao Espírito Santo, nós estamos sendo naturais, estamos renascendo de novo para o ser que nós somos. Então, o Natal é todo dia. É uma alegria estar aqui com vocês. É um bom Natal para todos. Obrigada, Nádia. Mais alguém gostaria de compartilhar aqui, de trazer as suas palavras? Bom, pessoal, quando não há chamados, como sempre digo, então acho que a mensagem ela já está completa, então ficamos nisso que o Espírito Santo deu a cada um, porque ninguém aqui ouve o que um ser separado fala, não sou eu, Ing, que estou falando, mas é a disponibilidade de cada um ouvir ao Espírito Santo que traz a mensagem certa, porque se houver disponibilidade de ouvir com a mente equivocada, vão ouvir a mensagem equivocada. E assim é com nossos irmãos também. Quando falei antes de dar a outra face, quando nós queremos ouvir o nosso irmão através da mente certa, nós vamos ouvir o que o Espírito Santo vê nele. E o Espírito Santo sempre vê ou testemunhos de amor, ou pedido de amor, ou pedido por cura. Ou ele celebra
a mente curada, ou ele vê um pedido de cura, e que isso seja também assim para nós, né, nesse Natal, num Natal diário, num Natal de sempre renascer, de sempre voltar a estar ciente do nosso ser. E é com essa mensagem, então, que eu vou encerrar aqui a gravação de hoje. Toda a gratidão a Jesus por trazer e nos compartilhar isso. A Iraci, antes de encerrar aqui, também levantou a mão, por favor. Eu quero muito agradecer. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu quero agradecer muito porque eu queria pedir que você falasse desse tema, né? De Natal, de renascimento. E foi assim maravilhoso, maravilhoso, Andy. Gratidão mesmo. Muito bom. Não. Então, é a gente celebrar o renascimento do Espírito Santo, né? Dessa disponibilidade do Espírito Santo a cada dia. Esse é o Natal. Fazer um Natal a cada dia. Maravilhoso. Obrigada, Iraci, reforçando também que vocês podem me trazer os temas. Eu estou trazendo muitos temas nas terças-feiras, mas estou livre para vocês também me darem sugestões aqui para o tema, aproveitando o gancho. Tá ótimo. E mais alguém ainda? Não? Então vou... deu aqui a Valéria, por favor. Olá, gente, tudo bem? Oi. Ing, eu só quero te pedir para você reforçar que Deus criou um único filho. Por quê? Eu sei que você fala de maneira didática, aí no final, né, você, de maneira didática, fala assim, quando Deus nos criou. Então, assim, praticamente todo mundo que já está aqui sabe que isso é uma maneira de você falar, uma maneira didática. Só que pode ter alguém que esteja ouvindo pela primeira vez, e aí pode ser que isso fique um pouco confuso, né? Ué, mas uma hora ela fala que só existe unicidade, e agora ela fala que Deus nos criou, entendeu? Reforça só um pouquinho isso para ficar bem fixo no final, por favor. Isso, esse Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus estendeu a si mesmo a sua mente, e a mente de Deus, ela criou o Espírito, e o Espírito estende o amor. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e é para a volta dessa consciência que fala a expiação, que fala a salvação, que fala a cura. Nós temos, 2 aulas atrás, um tema totalmente voltado só para quem é esse que precisa da salvação, porque não caberia falar tudo aqui, porque é uma nova aula, mas certamente Deus nos criou mente, e é a mente que projetou um mundo físico, o ser físico e o ser físico e psicológico, o mundo dual. Então, nós pensamos que dividimos a mente em consciências, e a consciência, de fato, está presa à limitação do corpo físico e psicológico. Mas a consciência, ela pode voltar a estar novamente consciente do todo. Assim como a consciência agora está limitada por uma individualidade, a consciência, nós somos ainda na nossa mente, nós temos a capacidade como observadores de escolher aceitar ao Espírito Santo e voltar a estar consciente da totalidade do Cristo. Então, o curso todo, ele vai nessa direção. O curso todo nos ensina a nós voltarmos ele ensina o caminho para nós voltarmos a reconhecer quem que nós somos. Não é em palavras que a gente consegue explicar isso, mas a experiência que o curso nos convida, através dos milagres, ela nos comprova isso, e ela nos garante que o fim é tão certo quanto Deus, que nós voltaremos a estar cientes de novo
do Cristo que nós somos, que é a nossa realidade, não o ser individual. Então, fica o convite, se alguém está iniciando, como diz a Valéria, ouvindo pela primeira vez, que ficando uma única dúvida sobre si mesmo, sobre quem sou eu, esse já é o caminho que o Espírito Santo precisa para iniciar a volta da consciência de quem que nós somos. E o curso é uma das jornadas, um dos modos de voltarmos a estar cientes do nosso ser que não está no sonho aqui do mundo, não está no tempo e no espaço, está além disso, está na realidade de Deus. Obrigada, Obrigada, Valéria. Mais alguém? Bom, pessoal, então, aqui, a Iraci. De novo, Ing, pessoal, quando a gente fala que Deus criou o mundo, como é que é isso, Ing? Porque esse mundo aqui, né, que a gente vê, que percebe, foi criado, foi feito como uma projeção da mente separada. E Isso, quando porque fala que Deus criou o mundo, Deus criou o mundo que é o reino de Deus, que ou nós estamos cientes do reino de Deus ou do sonho. Quando fala Deus criou o mundo, não é esse mundo, porque até mesmo com a nossa consciência limitada, se nós observarmos o mundo, aqui o mundo dual, nós podemos facilmente concluir que um ser que é só amor não poderia ter criado tal mundo onde a dor reina, onde a morte reina, porque Deus é vida. Se há vida, não pode haver morte. Se há morte, a vida não está presente ali. Então, o reino de Deus, o mundo de Deus, é a nossa realidade, a qual nós somos convidados pelo Espírito Santo a despertar de novo, a estar cientes dela. E o mundo aqui projetado pelo ego veio pela crença de separação. Então, Deus não tem nada a ver com o mundo que os sentidos físicos nos mostram. Deus tem a ver com o fato de nós termos a capacidade de pensar, mas não um ser limitado aqui, não um ser, pensamentos não são feitos pelo cérebro, eles só são manifestados ali. Pensamentos são feitos pela mente que transcende o mundo físico, que está além. E a cura que o curso nos convida é voltarmos a estar cientes, então, desse além. Então, como a Valéria colocou aqui, o mundo de Deus é mental. É na mente, sim, mas não na mente individual, aqui, na forma individual. Na mente que transcende o tempo e o espaço, na mente que é atemporal e eterna e imutável e perfeito como Deus. É isso, então, para hoje, pessoal. Então, mais uma vez agradecendo pela presença, a Jesus. Vou encerrando aqui a gravação e o convite para continuarmos na quinta.